Boa tarde a todos e a todas. Com muita honra e cumprindo o seu papel de prestar os serviços e informações de forma agregadora e inovadora ao setor saúde, o Sindicato de Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde, Laboratórios de Pesquisas e Análises Clínicas e demais estabelecimentos de saúde do Estado de Pernambuco, mais uma vez inicia hoje a sequência de sabatinas com os principais candidatos à Prefeitura do Recife. Com 35 anos de fundação, mais de 240 associados, o Sindosp representa em torno de 20 mil unidades de saúde no Estado e mais de 7 mil unidades de saúde aqui na cidade do Recife, sendo o segundo maior conglomerado do Brasil no segmento da saúde. O Polo Médico é a maior fonte de arrecadação de ISS da cidade do Recife. Anualmente, o setor de saúde fatura mais de 8 bilhões de reais e gera mais de 110 mil empregos em Pernambuco e girando em torno de 60 mil empregos na capital aqui no Recife. Pela terceira vez consecutiva, o Sindosp decidiu fazer uma série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura do Recife, cujos partidos têm representação no Congresso Nacional, a fim de conhecermos as suas propostas para a área de saúde. E em 2020, iniciamos todo esse processo no auge da pandemia com a Covid-19 e os principais candidatos a prefeito participaram online. Em 2022, na eleição para governo do Estado, os candidatos participaram de forma presencial. Um sorteio com os representantes das candidaturas foi feito e definiu a ordem das sabatinas. A primeira sabatinada será Dani Portela. Amanhã, na terça-feira, dia 10, será a vez de Técio Teles. Daniel Coelho será na quarta, dia 11, e na quinta, dia 12 de setembro, é a vez de Gilson Machado. E na sexta-feira, dia 13, então, o candidato à reeleição João Campos. As sabatinas serão gravadas e inseridas posteriormente no YouTube do Sindosp, para que todos possam acompanhar as propostas dos candidatos que estiveram aqui presentes na sede do sindicato. Nesta segunda-feira, dia 9 de setembro de 2024, então estamos recebendo a candidata Dani Portela, do PSOL. Ela é advogada e professora. Dani Portela tem 49 anos e é representante do PSOL na disputa pela Prefeitura do Recife. Filiada ao partido desde 2016, foi eleita vereadora da capital pernambucana em 2020, sendo a mais votada na ocasião, com mais de 14 mil votos. 2 anos depois, em 2022, assumiu o cargo de deputada estadual e em 2018, lembrando, chegou a disputar o governo do Estado. A duração da sabatina é de 1 hora e 10 minutos. São 4 blocos, compostos por uma pergunta feita por um dos representantes do Sindosp, com a duração de 1 minuto, seguida da resposta da candidata, que não deve exceder 10 minutos, e em seguida o representante do sindicato fará um comentário acerca da resposta da candidata, que terá o tempo de 5 minutos para a réplica. Quem vai mediar esse momento é o nosso presidente do Sindosp, o médico Dr. George Trigueiro, convidando diretores e representantes de filiados que estiverem aqui presentes. Então, gostaríamos de convidar, inicialmente, o Dr. George aqui para frente, e, na sequência, gostaríamos de convidar a candidata Dani Portela para estar aqui conosco. Muito obrigado a todos por esse tempo. E eu passo a palavra ao Dr. George fazer o convite, da composição da mesa dos representantes aqui presentes. Boa tarde a todos. Agradecendo a candidata Dani Portela, a presença aqui do nosso sindicato. Gostaria de convidar para compor a mesa e também fazer as perguntas conforme foi anunciado no regulamento. O nosso diretor, Anderson, que também é representante da convidar também o nosso diretor de inovação e educação, o professor Eurico Montal, para fazer parte da mesa. Representante do nosso departamento jurídico, Solange Bezerra, para também fazer parte da nossa mesa. Dando início à nossa sabatina,
como já foi anunciado, de acordo com as regras, que eu tirei esse momento inicial, renovando nossos agradecimentos à candidata Dani Portela, assim como seus assessores aqui presentes. E, inicialmente, a candidata terá 10 minutos para apresentar seu plano de governo. Posteriormente, eu farei algumas introduções e daremos sequência, então, à nossa sabatina. Boa tarde, candidata. 10 minutos com a palavra. Boa tarde, boa tarde. É com imenso prazer que a gente agradece o convite de vir aqui debater nossas propostas para a cidade do Recife, principalmente dentro do eixo saúde, né? Nesses 10 minutos, eu queria iniciar me apresentando um pouco, porque quando a gente chega em outro território, em outro lugar, acho que a gente tem que dizer justamente quem é, para além da bio, né, da minha trajetória dentro da política, é como eu me reconheço, né? Eu sou Daniele Gundi Portela, mas todo mundo me chama de Dani, e é assim que eu me reconheço, né? Eu sou Dani Portela, sou uma mulher negra de pele mais clara, sou mãe de uma jovem de 21 anos e de um bebê de 7 meses, né? Que está, inclusive, em período de amamentação. Então, esse desafio das mulheres se somarem a várias funções. Eu fui mãe 20 anos depois, novamente, tem sido um desafio grande para mim. Eu me apresento como filha do processo de redemocratização do país. Por quê? Sou filha por adoção. Então, eu fui uma bebê que foi adotada com poucos meses de vida por uma pessoa que havia sido presa política na ditadura militar brasileira e que, devido às torturas que sofreu, ficou estéril. Daí a história da minha vida da adoção se cruzar muito com o debate do fortalecimento da democracia da década de 70 para cá, no período pós-golpe militar. Então, eu cresci numa casa de muita efervescência política, né? E aí eu partilho, quando eu falo de mim inicialmente para apresentar, que esse meu pai ele sempre disse, olha, independente, aquela clássica pergunta, o que é que você vai ser quando crescer? Quando era me perguntada, ele sempre dizia, olha, independente do que você quiser, tem que ser algo que faça diferença, não apenas na sua vida enquanto indivíduo, enquanto pessoa, mas que faça alguma diferença coletiva. Então, acho que esse é um desafio, deveria ser o desafio do conjunto da sociedade, de colocar qualquer saber a serviço da transformação para uma sociedade que seja mais justa e igualitária. E eu lembro que eu era criança e fiquei um tanto quanto preocupado, o que é que eu sabia fazer. E eu tinha 9 anos e eu decidi, na garagem da minha casa, começar a ensinar tarefa a crianças menores que eu. E aí disse, professora, com 14 eu recebi um grande presente, que foi um curso de alfabetização de adultos pelo método Paulo Freire. E eu tinha 2 alunas. Uma tinha 71 anos, a outra tinha 82. Era um período de 9 meses a formação. A de 71 desistiu, a de 82 concluiu. E no final foi um processo muito enriquecedor para mim e para ela. Ela disse, eu nunca pensei que eu ia aprender tanto com alguém tão jovem. E eu nunca achei que aprenderia tanto ensinando. Porque Paulo Freire ele diz que educar e alfabetizar, mais do que juntar sílabas e formar letras e palavras, é ensinar a ler o mundo, mas também a transformá-lo de maneira crítica. E ela disse, olha, meu maior presente vai ser ir no supermercado, poder escolher um produto, não apenas olhando pela foto, sabendo o que eu estou levando. E nunca mais passar a vergonha de ter que devolver, tirar os produtos na hora de passar, porque eu não sei ler nem número, nem letra. Então, para mim, ter aquela consciência, eu tinha 14 anos de idade. Então, foi um dos grandes presentes da minha vida que mudou minha concepção em relação ao mundo mesmo. Então, quando eu olho para essa história, e depois viro professora, sou professora de história, sou advogada. Como advogada, eu venho dos movimentos sociais, então eu atuo junto ao movimento Mulheres, ao movimento negro. Como advogada, eu fui advogada sindical. Então, se eu nunca tinha entrado no sindicato de patronato, porque eu sempre advoguei para o outro lado, do sindicato de trabalhadores e trabalhadoras, especialmente na área da educação, que é a minha área.
Mas, seja onde a gente se movimenta, o que é que a gente percebe? Né? Que nós vivemos num país extremamente desigual, num estado extremamente desigual e numa capital que há pouco tempo atrás, em plena pandemia, teve um título muito ruim. Recife, em pleno 2020 e 2021, era a capital nacional das desigualdades. Hoje, nós estamos em segundo lugar nesse ranking, né? E, veja, a gente olhar para esse número, a gente tem que entender que essas desigualdades, elas são de classe social. E existe um verdadeiro abismo na nossa cidade, entre ricos e pobres, de gênero, entre homens e mulheres, e também a desigualdade de raça entre pessoas negras e pessoas não negras. E quando eu falo nisso, dentro dessa trajetória inicial, é pensar como, numa política, no momento de eleição, você pode atuar para ampliar as nossas vozes no sentido de reduzir essas desigualdades. Em todas as políticas públicas devem funcionar de maneira interseccional. No tema da saúde, eu sempre vou olhar para esse tripé: classe, gênero e raça. E aí muita gente me pergunta, né? Mas como você vai olhar para esse tripé de desigualdade de classe, gênero e raça, por exemplo, na saúde, e quais as suas propostas para isso? Estou fazendo esse preâmbulo introdutório e, como o debate é mais longo, vou ter tempo de debater as propostas de saúde, efetivamente, o que é que eu penso, o que é que eu trago para a cidade. Mas essa é a lógica que permeia toda a nossa construção. Por quê? No âmbito da saúde, a gente não pode deixar de levar em consideração que justamente eu citei a pandemia, né? Então, quando a gente olha para todo o enfrentamento, muita gente dizia um vírus. Está todo mundo no mesmo barco da Covid-19. Mas a gente entendeu que estava todo mundo no mesmo mar, mas em barcos muito diferentes. Uns passaram nos transatlânticos, nos iates, e outros num bote, outros agarrados em tábuas e muitos afundaram. Quando você tinha a principal orientação era ficar em casa, né? A casa que é o nosso reduto de maior símbolo de proteção, e você tinha um aumento exponencial da população em situação de rua. Quando as pessoas, no momento de maior crise mais ampla com a Covid-19, para além da emergência, né, de saúde, uma crise social, econômica, financeira, muitas famílias tiveram que escolher entre pagar o aluguel e comer, e muitas foram morar e viver em situação de rua. Então, nem casa tinham. Lave as mãos, uma orientação que era dada para todo mundo. Mas hoje, aqui na nossa cidade, bem perto de onde a gente está, tem bairros que funcionam como aviso, que chega um dia na semana para cada 5, para cada 7, tem lugar que é para cada 10. Se você olhar aqui próximo, entre Pina, Comunidade do Bode, Brasília Teimosa e Boa Viagem, que é um dos IDHs mais altos, e você tem, atravessando poucas ruas, um dos IDHs mais baixos. Porque a torneira fecha num lugar e não fecha no outro. Então, essas desigualdades, elas atravessam na nossa construção das prioridades para políticas públicas. Então, quando a gente olha para a questão da saúde, alguns números me chamam muita atenção. E por isso eu gosto muito de observatórios, porque a gente só faz política quando a gente tem dados. E o meu pai é estatístico, então sou professora de história que gosta de olhar para dados e para números. E quando você olha para alguns marcadores da saúde, você vai dizer, a população negra é quem mais morre na cidade de Recife. Morre de causas naturais, por doenças que poderiam ser evitadas, com investimento em atenção primária e atenção básica, doenças que são preveníveis, como hipertensão e diabetes, mas também, não por acaso, é quem mais morre de causas violentas. Então, a gente tem que pensar saúde integrada com segurança pública. Quando você olha para índices de mortalidade materna, o movimento de mulheres que eu faço parte acompanha muito esses índices, e você vê que em pleno século XXI, majoritariamente ainda são mulheres negras empobrecidas que morrem ao parir. Então, representa os maiores índices de mortalidade materna. Também lideram os índices de violência obstétrica, por isso, enquanto deputado, nós temos uma lei que traz a questão do racismo obstétrico específico. E aí tem uma doença, anemia falciforme, que também acomete majoritariamente a população negra. E aí, quando a gente olha para esses marcadores, e você vive numa cidade de muitas desigualdades e não tem uma política de moradia efetiva, como isso atravessa a saúde? A ausência de infraestrutura de saneamento faz com que a doença passe na porta
de milhares de pessoas. Não só as arboviroses, como dengue, zika, que causou a síndrome congênita da microcefalia, mas leptospirose e tantas outras. Então, como a gente tem que olhar para a saúde de maneira interseccional, entendendo que a cidade é melhor para todo mundo, ela tem que ter investimento em saúde, em educação, em moradia e na complexidade de uma cidade nas dimensões do Recife. Então, eu tenho dito que eu desejo ser prefeita do Recife não apenas para ser a primeira mulher prefeita do Recife. Um corpo político como o meu mudar um pouco essa fotografia do poder, que traz vozes que foram silenciadas, invisibilizadas, e trazer justamente essa necessidade de ter um Recife com a cara da gente, mas que reduz a desigualdade na nossa cidade. Muito bem, Dani. Como falei, o objetivo aqui é tratar especificamente mais saúde, mas não podemos deixar de levar em consideração todos esses aspectos sociais que você citou, principalmente na questão da moradia, que é a nossa proposta é criar um corredor de saúde, disponibilizando o retrofit no bairro do Recife, o Imperial, Avenida Sul, Guararapes, vários equipamentos ali estão praticamente abandonados para disponibilizar para o pessoal da saúde e melhorar a mobilidade deles ali no polo do Recife. Também queria só levar em consideração que durante a pandemia o sindicato tentou ajudar os órgãos públicos, principalmente o governo do Estado e a Prefeitura do Recife, mas o Estado todo disponibilizando mais de 400 leitos para atendimento SUS. E isso teve uma grande repercussão na mitigação das pessoas sem leite. Aqui no programa que foi entregue, diz que a senhora acha que o número insuficiente de hospitais municipais. Nós sabemos que os hospitais privados podem participar de uma parceria público-privada, oferecendo esses leitos. Muitos estão com leitos ociosos, sabendo para que se montar um hospital e fazer a manutenção e também disponibilizar o recurso humano sai quase 8 vezes mais caro do que um hospital privado. Vemos aqui no seu programa também uma questão relacionada a questionamento sobre as OS na gestão das UPIAs, dizendo que representa a privatização do sistema, que visa lucro, muitas vezes a custo de um serviço e de precarização na relação de trabalho. Eu queria ver como minha primeira pergunta é como a senhora vê essa possibilidade de criar essa parceria público-privada, e questão até em relação a não construir mais hospitais, porque eu até falei anteriormente, nós temos 3 hospitais estaduais aqui que poderiam ser municipalizados, o Agamenon, Barão do Centro e Getúlio Vargas, para disponibilizar, para ter esse leite já ofertado. Eu queria que a senhora desse considerações do que eu coloquei. Olha, eu vou linkar com algumas questões, né? Quando eu chego aqui e eu digo, olha, não por acaso é a primeira vez que eu entro no sindicato patronal, mas eu amo debate, inclusive conversei com ele, acho que isso fortalece a democracia, inclusive a gente debater com quem pensa igual a gente, com quem pensa diferente, né? Eu venho de uma trajetória, e de uma trajetória toda enquanto advogada, enquanto militante de movimento de mulheres e do movimento negro, em defesa de um Estado que seja mais forte e garantidor dos direitos sociais. É a concepção do Estado. Não por acaso, eu era uma pessoa resistente a ingressar em partido político, porque eu venho de movimentos, mas quando eu ingresso, eu escolho justamente o PSOL, que é o Partido Socialismo e Liberdade, né? Então, enquanto princípio, o nosso partido, nacionalmente, e aqui eu me alinho com a defesa, a gente tem uma defesa árdua de todo o sistema que é público. Então, acredito que todo mundo que vem da saúde, seja da saúde pública ou privada, entende o que é um instrumento como o SUS. E, principalmente, quem já saiu do Brasil e andou por aí, sabe o que é não ter uma saúde pública e quanto custa, né? Você depender exclusivamente da saúde privada, como tem vários locais no mundo que acontece isso. Então, eu sou uma árdua defensora do SUS, do Sistema Único de Saúde, principalmente a partir da lógica da minha apresentação, no sentido de um país, de uma cidade tão desigual como Recife, né? A gente não é uma ilha,
como essas desigualdades afetam especialmente as pessoas que mais precisam. Então, sempre que você vai olhar para todas as minhas propostas, elas vêm nesse sentido de reduzir desigualdades, né, no acesso à saúde também. Dentro do meu programa, como foi lido aqui, nós fazemos, no âmbito geral, uma crítica ao modelo de parceria público-privado. Tem sido uma coisa que várias gestões têm adotado, não só no âmbito da saúde, né? Aqui a gente já vivia há muitos anos a realidade das OS, e são 20 anos, pensar nisso a longo prazo, e agora a questão da atenção básica. Então, a defesa do SUS, ela está muito ligada ao investimento na atenção primária de saúde, justamente a atenção básica, que é a roda de trás dessa bicicleta. Se a gente quer investir numa saúde de fato, a gente deve investir na prevenção. Porque geralmente, porque se gasta muito? Porque as pessoas já chegam doentes. Ou muitas vezes até com doenças em estágios muito avançados, que poderiam ter sido detectadas com investimento maior na atenção primária, na atenção básica. Então, o modelo de parceria público-privada, entrando para a atenção básica, é uma coisa que nos faz olhar com uma certa preocupação. Por isso, a gente traz, dentro do nosso plano, uma proposta de debater ampliação a partir de uma outra lógica. O que seria isso? Atualmente, você tem dentro das unidades de saúde da família, acho que são cerca de, um pouco menos, quase 150. Dessas, um percentual de cerca de 45, aproximadamente, funcionando no sistema Unidade de Saúde Mais, né? O SF+, que basicamente fez o quê? Estendeu o horário de atendimento. Então, o que era de 8 às 17 virou das 7 da manhã às 19 horas. Então, você olhando no primeiro momento, isso amplia o horário, mas o que é que chega para a gente? Não ampliou o acesso, porque ainda funciona com revezamento. Então, esse horário estendido se estabeleceu que das 7 às 14 vai o bairro A, B e C, e das 14 às 19 o D, E e F. Então, o que é que as pessoas têm dito quando a gente anda na rua? Precisa marcar hora para ficar doente. No sistema privado isso não acontece. No sistema público, se eu sou do bairro que não está agendado naquele horário, eu não sou atendido. Então, a gente realmente, olhando para esse número, precisa olhar algumas áreas que não têm essa cobertura, que é justamente as áreas onde está tendo um revezamento, e aí com a proposta de ampliar a cobertura nessas áreas onde hoje está tendo revezamento para atendimento, e também as áreas chamadas descobertas. Isso é um desafio na saúde do município. Recife é uma cidade enorme e que faz limite com várias outras cidades, né? Jaboatão, Olinda, Camaragibe, Paulista. E nesses limites entre os municípios tem um trecho de uma área que o município fica empurrando para outra. Uma comunidade que eu ando muito é a comunidade Passarinho. Tem casa que a luz é cadastrada em Olinda, mas o CEP é de Recife. E aí você não consegue comprovar o endereço. Quando cheguei em Olinda, mandei para Recife. Quando cheguei em Recife, mandei para Olinda. Então, a gente tem que olhar justamente para essas áreas de revezamento, que tem menos cobertura, e para as áreas que estão hoje como áreas chamadas descobertas, né? Para isso, a gente teria que priorizar, né? Ampliando para essas áreas descobertas. Mas, o modelo de PPP faz uma parceria com o programa Mais Médicos, que é um programa que eu acredito muito acertado do governo federal, mas não amplia os demais profissionais da saúde. Então, você tem muitos gargalos, muitas funções. E quando eu digo no meu plano, estou olhando aqui para o meu tempinho, está quase acabando. Quando eu digo no meu plano que a gente precisa ampliar os hospitais públicos, né? Eu tenho um certo receio que o uso das OS, das PPPs, podem sim acontecer, mas em caráter emergencial. Não apenas em caráter emergencial, mas já tem sido prestado de maneira permanente, mas eu defendo que, em caráter permanente, a gente fortaleça o sistema público e os hospitais públicos. Eu só queria lembrar que nós, que quando falamos em PPP, porque já contribuímos com o serviço público, sabemos que temos hospitais que podem ser municipalizados e ser utilizados. E lembrando também que 60% dos nossos hospitais, 70%,
privados do interior, ele já atende SUS. E acredito que também na PS, ou seja, na atenção primária à saúde, porque sabemos que fazendo uma atenção primária à saúde efetiva, ela reduz quase 80% das hospitalizações. Existe isso, concordo também. Passa a palavra para a doutora Wanda, se não formular uma pergunta, 1 minuto e a candidata mais 10 minutos. Doutor Jô, só tudo bem se quiser seguir, mas aqui no protocolo, a candidata ainda teria 5 minutos para comentar o seu comentário. Se ainda fizer utilizar. Mas pode passar, contempla. Então, tudo bem. Então, iremos seguir então, para o segundo bloco. Iremos seguir para o segundo bloco, convidando então o doutor Anderson para iniciar com uma pergunta de 1 minuto. Boa tarde, candidata Jane Portela. Satisfação recebê-la aqui no nosso sindicato. E eu sou Anderson Ribeiro Queiroz, sou diretor aqui do sindicato na área de filantropia, sou diretor do Hospital Evangélico de Pernambuco, na Torre. E a minha pergunta é baseada no seguinte: nós temos, mais voltado para a minha área da filantropia, que nós atendemos 100% dos pacientes do SUS, somos uma rede de complementar o atendimento do SUS. Os maiores hospitais filantrópicos de Recife, a exemplo do Hospital Evangélico, o IMIP, a Santa Casa de Misericórdia, Maria Lucinda, né, que atendemos os pacientes predominantemente SUS, não atendemos privados, atendemos pacientes do SUS. Né, como a senhora imagina uma facilitação no acesso desses pacientes que estão nos seus bairros e que muitas vezes, ao chegarem em nosso hospital, no nosso ambulatório, depois de ter sido marcada a sua consulta para um médico em nossa instituição, ele nos relata que esperou 90 dias, 60 dias, 50 dias, não é? E, às vezes, a fila de espera nossa, que naquele determinado dia era de 20 pessoas, só chegam 10, 15, porque outros tantos que estavam agendados, por diversos motivos, desistiram por causa do tempo de marcação entre o momento em que ele foi no posto de saúde do seu bairro e o prazo em que ele recebeu uma data para se apresentar. Então, fica às vezes para nós, entidade prestadora do serviço de filantropia, no nosso ambulatório, aquele questionamento: por que o tempo foi marcado com tantos dias, tendo o serviço à disposição já pré-agendado? Ou seja, por que ainda não se chegou a um momento em que a prefeitura, com os seus diversos pontos nos bairros de marcação das consultas, não trata isso de uma maneira mais informatizada, de mais acesso, quando hoje a população, em sua grande maioria, mesmo sendo humilde, ela hoje tem acesso a um celular, né? Ela tem acesso a um computador, a um notebook, e ela usa toda a tecnologia para diversas outras coisas na sua vida, né? Poderia também usar isso para uma marcação mais fácil. Não sei se a senhora esteve pensando em cima dessa situação, era um questionamento que eu teria sobre esse assunto. Olha, 2 elementos, né, que eu queria tomar em cima da provocação da sua pergunta. Primeiro, eu acho sim que é possível ampliar a questão da marcação via aplicativo. Isso já acontece de alguma maneira, mas só ponderando uma questão: a maior parte da população tem celular sim, mas uma boa parte da população de Recife não está incluída digitalmente. Então, muitos têm celulares que não comportam os aplicativos desenvolvidos pela prefeitura. Então, tem o Conecta Recife, mas o Conecta não tem conectado todo mundo. Então, em muitas casas, tem um aparelho que nem sequer comporta aquele aplicativo. E a maioria dos lares em Recife não tem acesso à rede Wi-Fi, tem acesso à rede de dados. Eu falo isso a partir do meu lugar como professora que sou, que viveu na pandemia as aulas remotas, e você teve uma evasão escolar de alunos que não voltaram até hoje para a rede. E o relato era: só tem um celular na minha casa para todo mundo.
Então, isso é um desafio para a gente ampliar. Eu fiz esse debate com o Porto Digital, né? Como a gente ampliar a inclusão, porque essas desigualdades também se aprofundam justamente nessa questão, né? Hoje você tem Wi-Fi em poucos parques e praças públicas, mas eles não estão nas grandes periferias e nas áreas mais afastadas. Isso é uma questão. A outra é que o sistema do Conecta Recife, você vai entrar, então muita gente precisa ter o físico ainda, não consegue necessariamente marcar, que facilitaria muito, mas a realidade é essa na nossa cidade, mas você marca o primeiro acesso, você vai ali na consulta, então você demora às vezes muito tempo para conseguir, quando você finalmente consegue, você sai com uma série de encaminhamentos para outros profissionais ou para exames suplementares, e aí essa fila se prolonga muito, né? Em plena pandemia, eu já falei várias vezes de pandemia, porque eu acho que a pandemia ela escancarou essa desigualdade, sabe? Ela aprofundou, ela não inventou desigualdade, ela só aprofundou um abismo que já existia. Então, veja, na pandemia se falava em cerca de 25 mil cirurgias que foram canceladas, cirurgias eletivas, né? Aqui em Recife só, não estou falando do Estado, né? Se a gente olha no Estado, são mais de 40 mil naquele período. E aí, como a saúde no município, ela pega a atenção básica, mas também a medida de complexidade, se falava muito de mutirão. Eu vi, inclusive, que tanto o sindicato de várias entidades, como dos hospitais, se falava da necessidade de se agendar mutirões para diminuir essa lacuna e essa fila, né? Aí, lembrando que, pensando nessa realidade, o governo federal, em 2023, ele lançou um programa, eu não estou lembrado do nome do programa, é Programa Nacional de Redução de Filas, né? E esse programa, ele previa 600 milhões de reais que podiam ser repassados para estados e municípios para reduzir as filas, na sua maioria, de cirurgias eletivas mais simples. E aí, quando a gente olha para os dados desse programa, você vê que dos 600 milhões previstos, apenas executaram 41%, menos da metade do que foi previsto, se verdadeiramente executou. E com a execução de 41%, se percebeu que reduziu-se a fila apenas em 23%. Então, se achava que daria mais celeridade e que, de fato, ainda existem alguns gargalos, né? Então, e o que é que esse programa nacional, você olhando para ele, governo Lula, o que é que ele chama a atenção para a gente? Ele demonstrou amplas desigualdades regionais. Quando eu falo mais uma vez das desigualdades, a gente vive num Brasil de dimensão continental, né? Um país de dimensões continentais. Então, você vive realidades muito diferentes. Então, se percebeu que aprofundou ainda mais a diferença da realidade entre Sul e Sudeste e Norte e Nordeste, no acesso a esse programa e, efetivamente, na redução da diminuição dessas filas, né? Então, Norte e Nordeste tiveram os menores índices de redução. Então, o que é que isso leva a gente a pensar? Que a gente precisa de investimentos que sejam mais estruturais e estruturantes somente. Quando você pensa no programa, você tem que justamente entender a dimensão do país. Quando a gente está falando em termos de Recife, você tem que pensar, quando a gente está falando de atenção básica, é justamente pensar qual é o programa de saúde melhor para quem vive nas áreas mais centrais da cidade, mas também para quem vive nas áreas mais distantes, tendo em vista que hoje a gente tem cerca de 21 mil famílias vivendo hoje em área de risco. Então, você falou no início, na primeira pergunta, na questão da moradia, do centro da cidade e um déficit habitacional, né? Hoje a gente vive na cidade do Recife com um déficit de mais de 70 mil moradias. Significa uma parcela significativa da população em situação de rua. Pelos dados apontados pela Prefeitura, são quase 1.800 pessoas vivendo hoje em situação de rua. Uma outra parcela morando em áreas muito precarizadas, em barracos, ou com coabitação, que é muito comum nas periferias. São várias famílias dividindo a mesma casa, né? E você olhando para essas questões, como isso impacta diretamente na questão da saúde. A gente falou do centro da cidade, inicialmente falou do retrofit. E você vê, olhando para o centro da cidade do Recife, você vê o centro abandonado. O Recife é uma capital belíssima, cortada por rios, por mares, mas uma capital que tem o centro, que é o coração da cidade, onde muito no seu entorno tem complexos
hospitalares e muitas dessas unidades de saúde estão nas proximidades do centro da cidade e você vê um centro hoje abandonado. Isso impacta na saúde, isso impacta na segurança pública, isso impacta na questão do transporte público. Então, qual seria o modelo que a gente pode fazer a partir do centro da cidade? E você falou na questão do corredor da saúde, né? A gente tem falado num programa chamado Bom de Teto, que você hoje tem um levantamento feito pelo ONG chamado Habitat Brasil, que aponta mais de 43 mil imóveis abandonados no Recife, que não estão cumprindo nenhuma função e que, inclusive, vem acumulando dívidas maiores do que o valor se eles fossem vendidos sem cumprir o que a Constituição preconiza da função social da propriedade. Então, esses imóveis, eles podem ter uma ação efetiva da Prefeitura para cobrar esses tributos, oferecer um acordo com os proprietários e, não feito o acordo, pode sim ser desapropriado para cumprir um fim social, porque o imóvel abandonado, ele deixa a cidade mais insegura, é ruim para todo mundo. Então, tem muita gente sem casa e muita casa sem gente. E aí, olhando para essa lógica, a gente poderia pensar em construir, você não precisa fazer nada, você pode requalificar esses imóveis para a construção de unidades habitacionais populares, tanto para moradia social, como também criar linhas de créditos. Vários países fizeram isso. Linhas de crédito para vários profissionais, como professores, como também profissionais da saúde, principalmente os que têm as menores remuneração, como técnicos, auxiliares, dentre tantos outros que pudessem reocupar o centro. A gente só traz segurança e vida com comércio, com moradia, com pessoas transitando, com política de esporte, cultura, lazer, tudo integrado. Então, acho que a gente precisa olhar para o centro, para esse complexo aqui, no investimento estrutural a partir de requalificação. Nem todos os imóveis eles podem servir de moradia. Os que não servem de moradia, a gente tem proposto dentro desse programa que eles sejam requalificados para serem escritores, consultores, para pessoas recém-formadas ou jovens ingressando no mercado de trabalho com aluguel social para que eles abram qualquer microempresa, coworking, atender em consultórios, colaborar, e isso tudo próximo dentro dessas áreas, o que ajudaria muito a investir na cidade, reduziria o deslocamento e traria melhor qualidade em vários serviços, né? É como a gente não olhar para a saúde como uma ilha, né? Se a gente está falando em saúde do município, eu estou falando em reduzir desigualdade, você falou reduzir essas distâncias em relação à marcação e fila, né? Isso tem a ver também com a estrutura de toda a cidade. A lógica das pessoas se deslocarem, né, das regiões mais distantes. É porque parou, foi o relógio? Ó, se parou, eu paro. Eu estou vendo, está contando. Mas, tá bom, mas porque parou ali Não, mas fica à vontade. Não, e olha, eu tenho até brincado, né? Eu tenho 30 segundos na televisão, então quando eu tenho mais tempo, falar eu falo, porque é um abismo de desigualdade em relação à participação nas eleições mesmo. Mas aí, finalizando, quando você pensa nesse impacto de uma pessoa se desloca de uma área muito distante, vem no transporte caro, cheio, péssima qualidade, e chega para marcar, chega lá, não consegue, o profissional não atende. Então, como a gente tem que pensar nessa cidade que seja integrada e mais justa em todas as áreas de política pública, que vai repercutir diretamente na saúde. Doutor, antes, para a réplica aí, a réplica dela. Eu me considero atendido na minha pergunta e compreendo a proposta da candidato e acho que tem um caminho bom para ser traçado nesse raciocínio. Obrigada. Bom, eu só queria fazer um acréscimo em relação a uma falta, talvez, de planejamento. Por conta de que você disponibilizar 600 milhões e não executar nem 50%, e grande maioria dessa não execução foi por conta de algo em termos de complexidade, média, pequena complexidade, sobre valores, sobre tabelas, que o governo está oferecendo aos filantrópicos. Talvez os filantrópicos, alguns consideraram e aceitaram essas tabelas do Brasil todo, mas não se pagava nenhum custo. Realmente, a tabela, a senhora sabe que há mais de 13 anos que o SUS não dá um reajuste. Uma consulta de R$10 vai receber por 90 dias.
Então, é um problema que, se não resolver planejamento, financiamento, seriedade, acessibilidade dessas pessoas ao sistema de saúde, que nós fazemos parte, como complementar, como bem disse antes, vai ser difícil. A gente está repensando esse modelo, inclusive estamos realizando agora, dia 23 de outubro, nosso 13º Congresso de Gestão. Estamos trazendo o pessoal da Bélgica, Portugal, Estados Unidos, para discutir um modelo de assistência desses países, para tentar formular a apresentação de um sistema de saúde no Brasil. Mas, seguindo aqui a nossa orientação, passar a palavra para a doutora Solange Bezerra, do Departamento Jurídico do CIDIOS, tem um minuto para formular a sua pergunta. Desculpa, é porque, na verdade, é pergunta, aí deixa eu só fazer uma provocação. Eu tenho esse curiosidade técnica. É porque eu me senti provocada a partir da fala, e realmente é porque, olhando como uma defensora do SUS, e a atenção básica, a atenção primária à saúde, é um dos pilares, né, do SUS, para a gente investir em políticas de prevenção à saúde, para que a gente diminua o gasto com a média e alta complexidade. Olhando para isso, realmente, as tabelas não são atualizadas há muito tempo. Aí eu queria fazer veja, é uma provocação de debate, certo? Como eu disse, eu me organizo há muitos anos do lado de categorias de trabalhadores e trabalhadoras em várias áreas. Então, eu venho lutando há muito tempo, eu sou professora. Então, no dia que eu não estiver na política, é para a sala de aula que eu volto. E a gente fez uma luta histórica como professores e professoras em defesa do piso nacional da educação, né? Porque eu peguei uma época que tinha professores que recebiam menos do que um salário mínimo. Então, a profissão, que é a forma todas as outras profissões, estava num sentido de estar muito precarizado. Então, nós fizemos toda uma luta nacional. Esse piso foi implementado na educação lá atrás. E a Lei Nacional do Piso prevê um reajuste anual, que até hoje a gente continua na luta nos municípios para a aplicação desse reajuste, a exemplo do Recife, né? Recife, ele paga o piso para quem está abaixo, mas ele não dá o reajuste anual para toda a carreira dos professores. Muito se debateu sobre a criação do piso nacional da enfermagem, né? Acho que isso impacta diretamente todo esse serviço que está aqui, de ter um valor mínimo que uniformizasse para que aquela categoria tenha aquele valor mínimo para receber também reajustado. Ficou todo aquele debate e eu fui para as ruas, pedi o piso da enfermagem, tenho estado do lado, né, frente parlamentar em defesa do piso da enfermagem, desde quando era vereadora, agora como deputada, e se implementou o piso, né, no caso das pessoas que fizeram concurso público, dos servidores e servidoras públicos, mas tem um debate em relação ao piso no setor privado, né? Então, como a gente pode valorizar a questão da saúde também com a valorização profissional. Eu soube que, enfim, teve debate do STF, dissídio coletivo, foi feito um acordo com o Tribunal do Trabalho, o TST, mas, para além da enfermagem, várias categorias também têm tido essa necessidade de se ter um piso. Enfermeiros aqui em Recife, eu sei que muitos recebem o piso, mas técnicos auxiliares não, e outras carreiras da saúde também não. Então, eu escuto muito também de profissionais médicos que dizem que, por exemplo, dentro de alguns hospitais da rede PS, estão desde 2017 sem reajuste. Se a gente fala isso para os médicos, né, os outros profissionais da saúde também. Então, eu queria também que a gente pudesse trocar, ouvir, entendendo que para fortalecer a saúde, o recurso vem muito recurso público para essas parcerias, mas como a gente fortalecer no atendimento, mas também em melhoria das condições para os trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Obrigada. Eu só queria informar que a convenção coletiva dos técnicos e auxiliares já foi estabelecida com validade de 2 anos. Lógico que pela decisão do Supremo, ela fez uma modulação em termos de proporcionalidade, regionalização e remuneração. Quanto à questão dos enfermeiros, estamos em processo de finalização. Se não chegar ao acordo, vai ter que ir para a descida. E quanto à questão dos médicos, principalmente em relação a uma
operador também estamos iniciando as negociações. A gente sempre reconhece que todos os profissionais de saúde precisam ser valorizados, assim como os professores e outras categorias, não é de menor dúvida. Agora, precisa alguém ou quem fazer com que essa remuneração chegue na ponta, como também sabemos que não é justo do SUS, como eu falei, vários dos nossos prestadores têm convênio com o SUS, algumas operadoras também não reajustam há muito tempo. Precisa fechar essa equação. Mas, dando continuidade, doutora Solange, de forma na sua pergunta, e os nossos aguardos. Dani, eu achei muito interessante toda a sua abordagem sobre a necessidade de interseccionalidade das políticas públicas e daquilo que você quer implementar, levando em consideração a questão de raça, de gênero e tudo aquilo que você abordou. Achei muito interessante. Mas uma coisa que eu ouvi na sua fala é a respeito da questão da precarização das relações de trabalho da saúde, né? Que é o nosso setor. Então, assim, quando você falou isso agregado à questão das OS, né, de todo esse serviço. Então, assim, dentro dessa abordagem que você fez, qual seria a solução para minimizar essa precarização? E em que focos você percebe melhor essa questão de precarização? E se uma das soluções que você teria era, por exemplo, concurso público e a finalização do trabalho de OS, que aí já é governo estadual, mas dentro daquilo que você pode trabalhar como governo municipal. Então, quais seriam, então, as saídas para minimizar essa questão de precarização? Doutora Solange, obrigada pela pergunta. Olhando para a competência daqueles 200 federativos do que é competência do Estado e do município, né? As organizações que eu construo em defesa do SUS inclusive, questionam bastante o modelo das OS, das organizações sociais. E a passagem... E aí eu vou dizer uma coisa que, infelizmente, gente, eu estou vindo aqui dizer realmente porque é aquilo que eu acredito. E acho que mesmo que a maioria discorde, eu me sinto muito à vontade. Queria agradecer para poder dizer isso aqui. Que é, justamente, muitas organizações em defesa do fortalecimento do SUS discordam do modelo de repasse de dinheiros públicos em quantias vultuosas para entidades que são privadas. E fortalecer o SUS é investir muito na construção e ampliação do atendimento público. Eu sou uma ampla defensora de concurso público, inclusive porque é com concurso público que você arrecada e contribui para o próprio regime de previdência que contribui para a arrecadação daquele município, né? Então, eu sou uma árdua defensora de concurso e venho defendendo esse concurso com vocação em todas as áreas. Faço isso enquanto vereadora dos concursos municipais, dos concursos estaduais. Por quê? Porque quando você tem concurso público, todo mundo sabe o que é que rege o princípio dos concursos públicos no Brasil. Eu acredito que, inclusive, várias pessoas da saúde, médicos e demais profissionais, muitas vezes têm dois vínculos, né? Já que pode acumular. Tem o vínculo público e o vínculo privado. O concurso público todo mundo faz pela bendita estabilidade. Mas você tem progressão, carreira, estabilidade e todos os direitos advindos do concurso. Enfim, direitos historicamente conquistados com muita luta, né? Enfim, férias 13º, licenças. E qual é a questão da precarização? É que isso tem acontecido em vários meios, né? E na saúde, em relação a algumas OS, como não existe concurso público, né? Muitos profissionais que trabalham, eles precisam trabalhar por PJ. Então, a gente fala em uberização do trabalho, uberização da economia, pejotização da saúde também, que é justamente o quê? Você recebe um dinheiro, deveria contratar uma terceira pessoa, né, jurídica, e essa pessoa contrataria os profissionais de saúde com todos os direitos trabalhistas garantidos como regime de trabalho, mesmo que não concursado, mas como regime de trabalho exige, né, na carteira de trabalho.
Então, o que é que tem hoje em dia? Você tem as pessoas precisando abrir pessoa jurídica, e como pessoa jurídica se cria uma cota de participação ínfima 0,00, só para constar que existe uma sociedade, e você vê profissionais médicos recebendo como PJ. E no meu caso específico, né, inicialmente eu falei que eu estou com um bebê de 7 meses em casa, né? Então eu descobri, depois de grávida, que deputada, por exemplo, não tinha direito à licença maternidade, não estava regulamentado. Então veio casa de Ferreiras, preto e pau. Tive eu correr, voltei com 20 dias de parina para correr e regulamentar uma lei que não tinha sido regulamentada para parlamentares. Então, muitas médicas, enfermeiras, dentistas, psicólogas, assistentes sociais, muitas pessoas dentro desse modo de contratação, muitas mulheres como eu, médicas, por exemplo, não têm direito à licença maternidade, porque quem é pessoa jurídica só ganha pelo que trabalha. Então, eu tenho visto muitas voltando a trabalhar, não cumprindo nem o tempo mínimo, não consegue ficar nem uns 4 meses em casa. Voltando a trabalhar realmente para os 45 dias depois do puerpério, nos pós-parto. Então, quando eu falo precarização, é justamente isso. É esse modelo que não garante integralmente todos os direitos. Eu estou falando de um tipo de licença, a maternidade, que está me impactando agora, que acabei de ter um filho com 7 meses. Mas licença por saúde, então, o profissional tem PJ, ele não pode adoecer. E a gente faz essa pergunta. Ele está falando do meio de todos os profissionais de saúde. E a pergunta, né? Quem cuida de quem cuida, né? De quem cuida da nossa saúde, precisa estar bem também sendo cuidado em todos os setores. Então, quando eu falo em precarização, a gente sabe que, por exemplo, né, o COFEN, o Conselho Federal da Enfermagem, ele impede que enfermeiros e enfermeiras tenham, por exemplo, meio para a contratação. Então, precisam ser, de fato, contratados. Mas entre os médicos isso não tem acontecido. Então, faz com que as pessoas elas tenham que ter dupla, tripla jornada, e porque a gente tem um dos menores salários. Isso aí não é responsabilidade somente daqui, tá? É uma coisa que é uma responsabilidade mais geral. Você vê alguns profissionais médicos há muito tempo sem reajuste. Se a gente está fazendo isso para os médicos, quando a gente desce para técnicos e auxiliares, e veja, são justamente as áreas, quando a gente está atravessando a desigualdade de gênero, né? Pensando que no século XIX, né, até existia um pensador aqui que dizia que uma mulher só devia sair de casa 3 vezes na vida, né? Para o seu batizado, para o seu casamento e para o seu próprio enterro. Que bom que isso mudou, mas você tinha as mulheres dentro desse papel do privado responsáveis pelo cuidado. Cuidado com a casa, com os mais velhos, com os idosos, com os doentes, com os animais. Séculos se passaram e todas as profissões ainda associadas ao cuidado, majoritariamente ainda são ocupadas por mulheres. É acaso isso? Quando a gente olha, quem aqui já teve um professor na creche ou na educação básica, a educação primária? A maioria ainda são professores. Não por acaso, justamente a categoria que menos recebe. Então, quando a gente olha para a questão dos cuidados domésticos, os remunerados, porque o não remunerado, as mulheres sustentam a economia do mundo, né? Fazem o capitalismo se movimentar por esse trabalho realizado não pago pelas mulheres, né? Mas o trabalho pago, quando a gente olha, trabalhadores domésticos homens, geralmente é jardineiro, cuidador de piscina ou motorista. Mas trabalho cuidado com idosos, com crianças domésticos, são majoritariamente mulheres, também os menos remunerados. Quando a gente olha para essa área que a gente está debatendo aqui, saúde, quem cuida diretamente, que faz aquele cuidado mais próximo e pega no mais pesado, são técnicos e auxiliares, também majoritariamente mulheres, também com os menores salários. Então, quando eu olho para a questão de enfrentar a desigualdade de classe, gênero e raça, a gente tem que fazer esse recorte mesmo, de olhar para aquelas áreas que estão ali, as pessoas que estão diretamente tratando com as pessoas. Então, para valorizar, a gente precisa pensar em reduzir essas desigualdades também nos investimentos, mas para que esses investimentos eles cheguem como serviço de melhor qualidade e atendimento para a população de uma forma geral, mas também não a custo de precarização, né? Investindo também nos trabalhadores e trabalhadoras de todas as áreas de saúde. É um desafio. Um minuto. Mas, em relação ainda à precarização,
objetivamente, o que a senhora pensa em fazer? Olha, a gente pode pensar conjuntamente. Acho que a gente tem que, em sendo eleita, você fazer uma grande mesa para a gente repensar o formato. Porque eu sou defensora do concurso público. Se você tem, no caso, né, os profissionais, eles cumprem o requisito de subordinação, eles precisam ter horário, né, eles têm os plantões, os devidos plantões, eles cumprem todos os requisitos da relação formal do trabalho, certo? Mas, quando eles têm uma pessoa jurídica, não deveria estar submetida aos requisitos formais do trabalho. Então, como é que você vai resolver esse impasse, né? Como também vai se sustentar se você realmente contrata todo mundo com todos os direitos? Como esse repasse que vem, ele pode ser melhor discutido? Eu defendo realmente o ingresso das pessoas para um serviço público mediante concurso público. É isso que eu defendo. Não vejo outra saída para fortalecer essa relação e valorizar de fato quem trabalha, senão pelo concurso. Ainda tem 3 minutos, se quiser. Eu me sinto, se quiser, voltar. Como professora, eu também já fui professor, eu professor, eu vai fazer então sua formulação dela. Meu nome é Eurico Noblar, eu sou coordenador educacional e inovação do Sindicato dos Hospitais. Hoje é o dia do administrador. E a experiência brasileira, de uma forma geral, em gestão pública é muito ruim. O gestor público, de uma forma geral, ele não consegue ter a eficácia do gestor privado. Eu trabalhei 21 anos no órgão do Estado e eu vivenciei isso. Então, quem salvou... a importância do SUS é inegável, mas a importância dos hospitais privados, principalmente quando ocorreu a pandemia, foi vista a olhos claros como uma saúde suplementar, complementar, como também um apoio para receber pacientes que não tinham condições de ser atendidos pelo SUS. É sabido no nosso país que se construir edificações, se colocar equipamentos novos, o problema não é isso para a ampliação do SUS, o problema é a manutenção e a gestão disso. Em vez de otimizar ou colocar um modelo híbrido, ou fortalecer o SUS, mas também fortalecendo o estabelecimento de serviços privados que se encontram em situação ruim, não se engane. Eles se encontram em situação ruim, se presume que empresário de saúde está muito bem e não está. Tá? Essa situação de otimização, de parceria público-privada, talvez gerasse um impacto muito melhor a curto prazo, sem esquecer que o SUS pode ser ampliado mais adiante com construções, mas com uma gestão partilhada. O que é que você acha disso? Olha, como eu falei aqui, né? Hoje eu disse, olha, hoje eu vim para falar algumas coisas que eu tenho discordância em relação ao modelo. Por quê? Eu concordo com você que nem todos os hospitais privados, uma boa parte não está bem, né? Mas quando a gente olhou justamente, eu falei da pandemia, porque a pandemia ela aprofunda essas desigualdades. E você olha que a pandemia, no momento que o Brasil e o mundo viveu, que nós vivemos com a pandemia do Covid-19, justamente setores da saúde entraram para a lista dos mais ricos, da lista da Forbes. Então, há setores que lucram com a doença. Não necessariamente, não estou falando aqui desses hospitais, certo? Então, há vários setores, e aí eu vou muito mais amplo do que a questão hospitalar. Então, quando eu olho para as parcerias, elas podem acontecer como elas já acontecem, de maneira suplementar. É essa a questão, e não permanente, né? Então, claro que para construir um hospital, investir numa coisa pública do zero, vai ter um investimento muito grande, como você disse, em relação à gestão. Mas esse formato de parcerias público-privadas, eles têm muitos estudos, a Fiocruz aqui, ela traz vários elementos, né? Outros países já deram esse passo à frente e depois deram alguns passos atrás novamente, né? Recentemente eu estava lendo sobre a experiência da Itália, né? Inglaterra também, né? Então,
Justamente uma pesquisadora chamada Giovanna, que ela é Giovanna Eligia Giovanelli, alguma coisa assim. Ela pesquisa o modelo da Itália. E aí ela diz que o modelo da Itália, ele deu um passo nessas parcerias privadas e depois deu um passo atrás. Por quê? Porque levantou evidências que o sistema público gratuito e de qualidade, ele tem que investir numa atenção primária e numa atenção básica. Só assim você pode mudar lá na frente o sistema e a qualidade da saúde como um todo, né? Investir em atenção primária. Esse é o princípio estruturante, né? E o que é que ela diz? Que na Itália, o que é que ela leva, né? Onde houve mais privatização, o orçamento foi para mais privatização, o que é que houve, né? Um aumento de algumas mortes que podem ser consideradas evitáveis. Eu sei que isso é um dado que foi da Itália, é um dado duro dizer, né, que quanto mais foi se investido em dinheiro em saúde privada, aumentou o número de mortes evitáveis. Isso foi visto a partir da Itália e a partir da Inglaterra. Então, tanto é que alguns desses países eles resolveram dar um passo atrás. Mas como já se tinha feito, como aqui, o contrato com as OS são de 20 anos, se em menos de 2 décadas você precisar revisitar e rever algum desses elementos fundantes desse contrato, como é que você pode fazer? Se você tem ali 20 anos comprometido, né? Mesmo que a Itália ela tenha dado passos atrás, já está ainda continua pagando porque está comprometido a longo prazo com esse contrato. Então, assim, eu gostaria que a gente pudesse olhar para essa roda de trás mesmo da bicicleta. Se a gente quer reduzir desigualdades de fato, de gênero, de raça, de classe, a gente tem que pensar na saúde, não da perspectiva do adoecimento, mas investir em saúde investir em uma educação de qualidade, é investir numa boa alimentação. Como é que a gente pode falar em saúde se hoje você tem quase 45% das pessoas do Recife tem a segunda maior taxa de desocupação do país? São pessoas desempregadas, mas esse número não pode ser frio. Ele tem o rosto de uma mulher negra de baixa escolaridade, que aí são uma série de políticas que faltam para aquela pessoa. A maioria das pessoas desocupadas são jovens, entre 18 e 24 anos. Então, como é que a gente vai pensar nas políticas integradas como um todo, né? Pensar numa política de saúde integrada da população negra, saúde integrada da população LGBTQIAPN+, saúde integrada da mulher, justamente dessas maiorias que foram minorizadas e que nessa questão da desigualdade estão ali na base dessa pirâmide social, né? Então, se a gente olha para a questão de enfrentar a desigualdade na saúde, é investir na atenção primária. Aí você fala, atenção primária, vamos pensar em obras de infraestrutura, de gestão. A gente tem que falar em saneamento básico, gente. Quando você tem dados que apontam que quase 70% das casas no Recife não têm acesso à rede integrada de esgotamento e também não tem acesso ao saneamento básico pleno. Então, quando eu falei que era a doença passando na porta, investir em atenção primária de saúde é também fazer infraestrutura. Eu acompanhei recentemente várias mães, né? Eu venho acompanhando sempre que tiveram os filhos com síndrome congênita da microcefalia devido à questão do Zika vírus, né? Meu próprio pai, eu perdi meu pai para agravamento em decorrência da chikungunya, né? Ele teve encefalite viral. E aí você vê, naquele período ali, meados de 2016, 2017, quem foram essas crianças, na sua maioria, que nasceram com microcefalia? Não foram crianças, na sua maioria, que moravam na beira-mar, mas que moravam na beira de córregos, canais, com esgoto passando na porta, que estão mais sujeitos a uma série de doenças. E aí, essas crianças hoje vêm para o sistema de saúde e recentemente a gente viveu essa questão no estado das cirurgias, né? Das próteses, né? Elas têm uma displasia coxo-femoral, causa deslocamento. E aí eu tive contato com a Associação Mães de Anjo, com Germana, que falava de muitas crianças no estado vivendo com dores cotidianamente. Imagina uma mãe acordar e dormir
com aquela criança com muita dor e filas intermináveis de espera para a realização de cirurgia. Então, como a proposta desses mutirões? Como é que você pode fazer entendendo que investir em atenção primária, se lá atrás a gente não tivesse tanta vulnerabilidade de moradia, de acesso à água, acesso a emprego, insegurança alimentar, é um nome que parece que é mais leve para falar de fome. Então, você tem hoje em Recife mais de 40% vivendo em insegurança alimentar. Da população do Recife como um todo. O que é isso? São pessoas que não se alimentam nas quantidades e qualidade necessárias para uma boa nutrição. Não é todo mundo passando fome. Desse percentual, uma parcela significativa passando fome. Na sua maioria, são mulheres negras que vão dormir sem saber se alimentam seus filhos no dia seguinte. Então, investir em saúde é também olhar para toda essa questão da atenção básica, daquela atenção que a gente tinha do agente comunitário de saúde, o agente também de controle de endemias, que vai nas casas, que visita, que sabe, que traz as pessoas, né? Então, essa deveria realmente ser a moda que traz o nosso grande investimento para a gente reduzir o gasto, porque saúde não deveria ser gasto, né? Investimento na atenção primária para reduzir o gasto com os atendimentos lá na frente de média e alta complexidade. Então, é como a gente olhar que tudo isso está interseccionado. Eu não posso pensar em melhorar a saúde do nosso povo sem investir estruturalmente em todas essas outras questões que são políticas essenciais para a gente ter uma cidade que seja mais justa e igualitária para todas as pessoas. Candidata, a senhora se posicionou claramente sobre o seu ponto de vista em relação ao SUS, em relação ao seu modelo. Sabemos que planos diretores só se constroem com a participação da sociedade, e a sociedade implica em vários atores. A senhora estaria aberta a, no momento que for ser eleita, chamar a sociedade para discussões em relação a esse assunto que nós colocamos aqui, e a senhora estaria aberta a poder até ser mais flexível nos seus pontos de vista, desde que fosse convencida por esses atores a uma ampliação desse escopo? Com certeza. Política, né? O nome política vem de polis, da cidade. Acho que política vem da arte de dialogar, de construir, de dialogar. E eu sou uma ampla defensora do fortalecimento dos instrumentos democráticos, né? Eu construo esse plano que foi usado como base para o nosso debate com muitas mãos. É dessa maneira que eu me movo na política. A gente fez 18 encontros temáticos, também trouxemos a saúde para esses encontros, e também territoriais. Nós andamos em todas as RPAs, foram mais de 1.500 pessoas que foram escutadas. E com certeza, sendo prefeito da cidade do Recife, você precisa dialogar amplamente. Você não tem como fazer política apenas a partir da sua visão ou do que você concorda. Uma cidade no tamanho, nas dimensões e nos desafios de Recife, ela se fortalece dialogando amplamente. E eu sou uma professora do método freiriano, então acho que você ensina e aprende simultaneamente. Acho que a gente pode sim trocar, construir, aproximar. Eu tenho toda a disposição para dialogar, né? Recentemente, nesses últimos 5 minutos que me faltam, né, eu queria pedir uma breve licença ali do relógio. Eu fui signatária de uma organização que eu construo a Rede de Mulheres Negras de Pernambuco. Eu me organizo com os movimentos de mulheres de bairro. Eu venho muito dessa luta pela maior participação das mulheres em todos os espaços, né? Na política é um dos meus desafios. Nós construímos, eu queria só ler um trecho nesse momento final. Professora, né? A pessoa vem com caneta, papel, porque minha mente se organiza assim, anotando, problematizando. E eu falo muito dessa coisa, né? Dessa caneta mudar de mãos, ir para as mãos de quem historicamente não esteve com ela, né? Mulheres, população negra, justamente as populações mais vulnerabilizadas. E aí foi uma carta aberta em defesa do caráter público da atenção básica à saúde no Recife, diante dessa preocupação com as PPPs para a atenção básica, que é uma área prioritária, né? Que é justamente o núcleo do Recife, com diversos movimentos sociais em defesa do SUS, expressa uma profunda preocupação com a atenção primária à saúde na capital de Pernambuco, né?
E justamente seria a gente pensar na importância de garantir esse caráter público. Eu queria ler só o último parágrafo, e acho que eu tenho um tempinho para isso. Antes de ler o último parágrafo, né, agradecer o debate, a participação. Eu fui a primeira e talvez eu tenha consciência de que eu vim falar aquelas coisas que às vezes é duro de escutar. E confesso que me senti até à vontade. Eu disse, meu nome é Daniele, vai ser os Daniele na Cova do Leões. Brincando com a paródia, porque é isso, eu defendo um modelo que às vezes contraria os princípios que são aqui debatidos, mas a democracia é isso. Se a gente quisesse construir só com os iguais, a gente não fortaleceria a democracia, né? E justamente, eu queria só pedir para ler aqui o final dessa carta que nós construímos juntos. Está aqui, ó, me ajuda com o microfone, pronto, chegou rapidamente. Pronto, já está aqui, ó, assessoria bem rápida. Que acho que resume muito do que eu disse aqui, e eu gostaria de pedir licença para ler no final, né? Defendemos recuperar o financiamento e direcionar o investimento, retomar e adequar as diretrizes de qualificação da atenção primária de saúde, investir nas políticas de pessoal e de formação, avançar nas mudanças das práticas de cuidado e atenção, envolver toda a população em equipes em diálogo aberto e democrático, ainda repactuar compromissos com a melhoria e profissionalização da gestão, ampliar a integração política, organizacional, colegiada e operativa do SUS, garantindo esse caráter público, né? Isso é um princípio que me move. E, olhando para esse princípio, a gente promete retomar o orçamento participativo, a exemplo das gestões de João Paulo lá atrás, quando nós tivemos uma prefeitura de esquerda aqui, que é o campo que eu construo, que é de ouvir as pessoas. Naquele momento, era um percentual de 5% do orçamento que poderia ser debatido amplamente. A gente pode ampliar ao percentual que é discricionário para o gestor ou para a gestora, né? Então, por isso a gente andou para escutar qual a realidade das pessoas, né? Como elas querem entrar e ver uma cidade que seja melhor, e a saúde é uma das grandes reclamações e grandes gargalos, assim como segurança. É o que a gente mais escuta. Então, eu quero uma cidade que seja menos desigual, nessa, em todas as áreas, para todas as pessoas. Obrigada mais uma vez pelo debate. Antes de passar para as considerações finais, eu vou fazer minhas considerações também. A Dani viu que o empresariado não é muito papel, não é o Leões da Cova, não a gente está aqui para ajudar, porque nós hoje até temos quase 51 milhões de pessoas, que são 25% só da população do Brasil. É o sistema suplementar e complementar que atende, um investimento muito maior do que o próprio SUS faz. Nós defendemos o SUS. Eu fui funcionário público durante 37 anos, participei de toda a criação do SUS, antes da Constituição de 88. Nós aqui fizemos um projeto de ESG, Responsabilidade Social, Meio Ambiente e Governança. Nós tivemos reuniões com vários secretários da Prefeitura, nós fizemos aqui inseridos nessa comunidade. Nós temos uma creche aqui perto, que oferecendo serviço até de fazer treinamento para prevenção de mortalidade materna, gravidez na adolescência, programa de prevenção de sífilis congênita. Nós temos uma comunidade aqui, adictas também, pessoas que usam crack aqui constantemente. Nós conseguimos melhorar a iluminação aqui na nossa região. Nós estamos sendo dispostos a fazer isso. E em relação à saúde, nós hoje tratamos muito mais coisa do que saúde. Quando a senhora fala da prevenção de saneamento, esgotamento, nós já sabemos disso. Nós estamos na iminência aqui da nova pandemia de Europuxa, e nós estamos trazendo um progresso também do Fórum de Controle de Infecções relacionadas à assistência à saúde. Estamos trazendo umas pessoas que gostam ou não gostam, mas quem vai fazer a abertura, dizendo como enfrentamos a nossa pandemia e como enfrentaremos, é o Henrique Bandeira. Está confirmado, a senhora está convidada a participar desse debate lá também, no dia 24 de outubro, lá no Centro de Convenções. Agora, nós já fazemos, eu digo o sistema todo nacional, que nós fazemos parte da Confederação Nacional de Saúde. A telemedicina, a telesaúde, que o Einstein e o Ciro falam, a gente esteve recentemente lá visitando, nos lugares mais remotos do país, já é uma realidade. Nós temos aqui o IME, uma instituição atualmente 100% filantrópica,
que faz atendimento à população indígena em quase todo o Nordeste. É responsável dessa gestão. Eu quero dizer o seguinte, quando a senhora viu, se a senhora for prefeito, volte a ter essa gestão de melhoria, venha conversar conosco, que nós estamos dispostos a ajudá-la a melhorar e mitigar o sofrimento dessa população. Mas, como se diz, às vezes, pede cauda a visibilidade, mas o saneamento, o esgotamento, a prevenção, isso aí às vezes não aparece muito para o gestor. Mas nós estamos sempre dispostos, agradecemos a sua presença. É o início aqui de um diálogo, estaremos sempre dispostos a continuar em qualquer atuação que a senhora esteja exercendo, seja no legislativo, no executivo, estamos dispostos a continuar. Então a senhora tem o tempo que quiser para as suas considerações finais. Não diga isso, não. Vou usar 1 minuto. Vou usar 1 minuto, porque, enfim, mas é porque eu tenho brincado com essa questão do tempo. Mas veja, eu digo que o sistema eleitoral brasileiro é pensado e feito para que não haja uma renovação. Porque quando você tem alguns partidos, né, você precisa fazer grandes alianças. Quanto maior o palanque, maior o jogo, estou falando daquela na política, né? Em troca de tempo de televisão e de recursos. Aí você vê, né, um com 30 segundos e o outro com 4 minutos e meio, 3 minutos e meio. E essa diferença não é só no tempo de televisão, é também nos recursos. Então, muitas pessoas não conseguem nem enxergar essas campanhas menores. E foi justamente dessa forma que eu assumi o desafio e fui, como apresentada aqui no início, na última eleição, a vereadora mais votada de Recife, de Pernambuco, entre as mais votadas do Nordeste, mas tem um título que eu gosto, não é mais votada não, entre as campanhas mais baratas do país. Saiu numa reportagem em São Paulo, olhando para o cenário nacional, fiquei entre as 4 campanhas mais baratas do país, custo-voto, né? E aí eu acredito que aquilo que para mim é verdade pode ser verdade para várias outras pessoas. De fazer a política pisando no chão, conhecendo a realidade. A gente está em Recife, uma cidade cortada por rios, mas rios que foram canalizados. Então, muitas vezes, o que a beleza da cidade é a doença passando na porta. É esgoto a céu aberto, é falta de investimento em saneamento. E o custo de conectar as pessoas, né? Eu falei do Conecta Recife, que não conecta por não ter acesso digital para todas as pessoas. E muito se tem falado em conectar a cidade por pontes. E aí, nem olhando para a perspectiva do Recife como um todo, é uma coisa que me angustia muito, é ver uma ponte, é uma cidade que tem o 2º pior trânsito do Brasil, né? Todo mundo aqui vive, e vocês vivem isso. Porque imagino que é uma ambulância socorrendo alguém precisar passar por esse trânsito da cidade do Recife. E é uma cidade que ela é pensada e voltada para carros, né? Então, todas as grandes cidades do mundo, para pensar em soluções mais efetivas, pensar em investimento em transporte público e outros modais e meios de transporte, né? Mas a gente olhando para essa questão das pontes, aí você vê, recentemente foi inaugurada a Ponte Monteiro. Então, para se criar uma ponte, foram mais de 300 famílias desalojadas. Pessoas que viviam ali há décadas e que receberam indenizações como R$10 mil. Teve uma família que recebeu R$1.400. Eu pensei até que estava errado esse número. Fui lá conferir. Para sair da casa que elas sempre viveram. Aqui, pertinho de onde a gente está, no Pina, tem uma das ruas, uma travessa, que 91 famílias estão sendo retiradas pela prefeitura para construir um parque com pista de curva e área de contemplação. Então, se a gente quer uma cidade que seja, de fato, menos desigual, a gente tem que pensar nessa cidade que olhe para as pessoas, né? Retomando o máximo eu lembro que um slogan que circulou muito em Recife, na época de João Paulo, é que a grande obra é cuidar das pessoas. Então, que a nossa grande obra na saúde seja efetivamente cuidando das pessoas, entendendo a pessoa nessa dimensão mais integrada das várias políticas públicas. Eu sei que chegam para vocês todas as facelas, porque chegam adoecidas. E isso eu estou falando em doenças do corpo, né? Imagina a doença da mente. A gente vê um crescimento exponencial de saúde mental, de problemas de saúde mental e a falta de investimento nessa área. Você hoje quase não tem atendimento para a questão de saúde mental. Eu sou da luta antimanicomial, inclusive mas defende que a gente tem que olhar para essa pessoa de maneira integrada. Então, como a gente pensar numa cidade
que as pessoas se alimentem melhor, se desloquem melhor, vivam melhor, estudem, tenham oportunidade de trabalho, e aí sim essas pessoas vão adoecer menos, né? Eu acho que a gente pode conversar. Eu queria finalizar agradecendo o espaço. Eu fui a primeira, então eu acredito que a mais desafiadora. Nos próximos dias vocês vão ouvir coisas mais confortáveis, mas eu acho que esse desconforto, ele é salutar para a gente fortalecer o instrumento do debate, o fortalecimento da democracia, da participação. Só assim a gente vai ter uma cidade que realmente seja mais justa e igualitária para todo mundo. Eu sei que todo mundo aqui, independente da área, do setor que está, vai querer no final o quê? Deveria buscar a redução desse quadro, né? Que a responsabilidade seja do conjunto da sociedade, de todos e todas nós. Obrigada pelo debate, por você ter acompanhado.